Será que um dia nós veremos a Deus? Sim, um dia você verá a Deus. Algumas vezes eu já fui questionado a respeito de será que veremos a Deus? Mesmo lá no céu, será que a gente vai ter oportunidade de olhar para Ele sem a gente ser fulminado, sem a gente ser destruído? Eu sei que essa questão se levanta por causa de algumas passagens na Bíblia que mencionam que Deus não pode ser visto, ou que ninguém nunca viu a Deus, ou algo semelhante a isto. Mas essas passagens, elas dizem respeito a esse tempo em que nós vivemos debaixo do pecado. Porque de fato, quando nós estivermos na glória, o que Jesus nos diz é que nós teremos sim a possibilidade de vermos a Deus. E essa será uma alegria para nós, uma bem-aventurança para nós. Mas não é apenas uma bem-aventurança futura, mas uma bem-aventurança presente também, desde que nós vivamos aquilo que Jesus pediu que vivêssemos aqui nesse mundo. E na continuação do seu Sermão do Monte, ele disse o seguinte: lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nessa passagem, Jesus, de um modo muito claro, nos descreve que sim, nós poderemos ver o Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que antes Ele nos veja e veja que há em nosso coração pureza. Bem-aventurados os limpos de coração. E o que é ser limpo de coração? Bem, coração, em toda a Escritura, diz respeito à nossa alma, diz respeito às nossas vontades, às nossas ações, os nossos pensamentos que nascem dentro de nós e que se materializam fora de nós. Jesus mesmo disse que todo pecado, ele nasce no coração do homem. Os adultérios, os homicídios e outros, o coração do homem é a fonte de todo pecado, é onde é gerada toda a maldição, toda a transgressão, todo o adultério, toda a mentira, toda a corrupção. Logo, o problema do homem não é em si o pecado cometido, não é em si o adultério ou o latrocínio ou a corrupção ativamente praticada. O problema do homem é o seu coração. Enquanto o coração não for transformado, as ações não acabarão. Nós não deixaremos de pecar, nós não deixaremos nunca de ser tentados e, por consequência, não deixaremos de praticar, a menos que haja uma pureza no nosso coração. E essa pureza também não pode ser auto-imputada, como as Escrituras dizem, né? Não somos nós mesmos que geramos essa pureza no nosso coração. Você nunca vai gerar essa pureza dentro do seu próprio coração. Isso é algo que vem de Deus. Isso é algo gerado de fora para dentro. É Ele quem começa essa obra em nós. Pelo menos foi isso que Ele disse. E é Ele quem vai concluir essa obra, porque diz respeito a um milagre, a limpeza do nosso coração. E é somente quando nós alcançamos corações limpos e puros, tais como dados por Ele, é que nós conseguimos ter atitudes neste mundo que não desonram a Deus. Um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de epidemia, tempo de pandemia, é um tempo em que a gente percebe o coração de muitas pessoas e a maneira como muita gente, na oportunidade que tem de poder exercer misericórdia, compaixão e outras virtudes mais, ao invés disso, manifestam ainda mais egoísmo, ainda mais avareza e ainda mais, atitudes que demonstram falta de amor. Como é que nosso coração pode ser limpo de tudo isso, a fim de que a gente seja feliz de verdade? É só quando a gente entender que a felicidade não está em algo que a gente recebe, sim em algo que a gente dá. Não está em algo que façam para nós, em algo que nós recebamos, mas em algo que nós oferecemos e doamos e partilhamos com alguém. Tudo o que Jesus fez nesse mundo foi partilhar, foi se abrir, foi se oferecer. E se não for assim, a gente nunca vai ser feliz de verdade também. Se nós agirmos como Ele agiu, buscando sempre a purificação do nosso coração, nós seremos bem-aventurados. E a Bíblia diz, sim, que há a possibilidade de um dia nos assentarmos no trono com o Cordeiro de Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, diz que nós deveríamos buscar a santificação e a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém veria o Senhor. Logo, tanto em Hebreus capítulo 12 quanto aqui em Mateus capítulo 5, as escrituras dizem que há sim a possibilidade de vermos a Deus. Por outro lado, as Escrituras também dizem que um grande número de pessoas verão a Deus no dia do juízo, do julgamento do grande trono branco.
e serão punidas naquele dia. Mas a grande esperança que a palavra de Deus nos apresenta é que você não precisa estar junto com aqueles que justamente serão punidos pelo Senhor, mas você pode estar do lado daqueles que, purificados de seus pecados, são vistos pelo próprio Deus como limpos de coração. Estes habitarão para sempre com o nosso Pai, e estes não só viverão essa bem-aventurança futura, mas eles já serão bem-aventurados, felizes, desde agora. Você deseja ter essa felicidade no seu coração? Você deseja ser feliz de verdade? Não tem outro caminho. Procure a pureza, procure a limpeza da sua alma. Esvazie-se de si mesmo e deixe que o seu caráter, o seu coração, os seus pensamentos se encham somente de Jesus. Sim, você vai ser limpo de coração e vai ter essa promessa tão especial que Deus nos dá.